Por décadas, governos tentaram manter certos filmes da Segunda Guerra Mundial trancados, muito controversos, muito honestos ou simplesmente muito embaraçosos para aqueles no poder. Mas você não pode enterrar a verdade para sempre. Esses filmes, uma vez retirados dos cinemas e trancados em cofres, estão agora de volta em circulação, prontos para serem vistos com novos olhos. Quais sobreviveram à censura e por que foram considerados tão perigosos? Vamos mergulhar nos rolos proibidos do cinema da Segunda Guerra Mundial. Nada de Novo no Front, 1930. É difícil imaginar agora, mas um dos filmes de guerra mais famosos já feitos foi uma vez considerado tão perigoso que provocou tumultos. Nada de Novo no Front, baseado no romance Antiguerra de Erich Maria Remarque, chegou às telas em 1930 e instantaneamente abalou os nervos. O filme mostrava jovens soldados alemães sendo destruídos pela brutalidade da batalha, lama, sangue e desespero, substituindo a glória patriótica. Não era a história heróica que os líderes autoritários queriam que as pessoas vissem. Quando o filme foi exibido em Berlim, capangas do Partido Nazista invadiram os cinemas, soltando bombas de mau cheiro, gritando e até soltando ratos brancos na plateia. A missão deles era aterrorizar os espectadores e encerrar as exibições. Eles conseguiram. A República de Weimar cedeu à pressão, proibindo o filme. Joseph Goebbels mais tarde elogiou essa censura como uma vitória para a propaganda nazista. A ironia é que o filme não desapareceu. Ele sobreviveu, prosperou e hoje é considerado um dos maiores filmes anti-guerra de todos os tempos. Sua mensagem, de que a guerra desumaniza todos os envolvidos, ainda parece dolorosamente relevante. Assistindo agora, você pode quase ouvir os ecos daqueles que tentaram silenciá-lo. Eles temiam sua verdade, e esse medo o manteve enterrado por décadas. Hoje, está amplamente disponível, desde restaurações em Blu-ray até streaming, recuperando seu lugar como uma acusação atemporal contra a guerra. West Front, 1918-1930. Antes de os nazistas assumirem o controle total da Alemanha, o cineasta G.W. Pabst já havia desferido um golpe devastador no nacionalismo cego com West Front, 1918. Lançado no mesmo ano que Nada de Novo no Front, seguiu 4 soldados de infantaria alemães presos nos pesadelos das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A lama, os abrigos claustrofóbicos, os gritos dos feridos. Foi um olhar implacável sobre uma matança sem sentido. O problema era muito próximo da realidade. O regime de Hitler, em ascensão, não queria que os alemães vissem seus soldados retratados como humanos vulneráveis em vez de guerreiros míticos. Em 1933, West Front, 1918, foi banido, oficialmente descartado como derrotista. O que os censores realmente queriam dizer era que ele destruía a ilusão de glória militar. O filme desapareceu durante os anos de guerra, mas mais tarde ressurgiu em arquivos, eventualmente restaurado para o público moderno. Hoje, é considerado um dos primeiros filmes de guerra da Era do Som a se afastar da propaganda e mostrar o sofrimento humano cru. O que o torna ainda mais poderoso é sua humanidade sutil. Soldados compartilhando pão, ansiando por casa, agarrando-se a fragmentos de dignidade enquanto o mundo desmorona. Não é apenas um filme de guerra. É um pedaço de história que regimes autoritários tentaram desesperadamente apagar. Vendo-o hoje, você entende exatamente por que eles queriam silenciá-lo. Tempos Modernos, 1936. Espere, o que a sátira de fábrica de Charlie Chaplin tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Mais do que você imagina. Tempos Modernos, a comédia mordaz de Chaplin sobre a vida industrial, foi banida pela Alemanha nazista em 1936. Por quê? As autoridades alegaram que tinha inclinações comunistas. Mas a verdadeira razão tinha menos a ver com linhas de montagem e mais com o próprio Chaplin. Chaplin era franco, amigável com os judeus e disposto a zombar dos poderosos, qualidades que não agradavam ao regime de Hitler. Seu personagem vagabundo silencioso tropeçando em um mundo mecanizado não era apenas comédia pastelão, era uma metáfora de como os sistemas modernos desumanizavam as pessoas. As autoridades alemãs rotularam o filme como perigoso e proibiram sua circulação. A ironia é que, ao bani-lo, apenas fortaleceu sua lenda. Quando Chaplin fez O Grande Ditador em 1940, sua crítica ao fascismo era impossível de ignorar. Tempos Modernos pode não mostrar tanques ou campos de batalha, mas carrega o DNA da resistência. O pequeno homem recusando-se
ser esmagado pela máquina. Hoje, assistir Chaplin lutar contra correias transportadoras, engrenagens e uma sociedade sem alma parece estranhamente atemporal. É engraçado, sim, mas também explica por que os ditadores temiam a comédia, porque o riso pode ser mais poderoso do que discursos. O que tentaram enterrar na década de 1930 agora flui livremente, provando que a mensagem de Chaplin superou os censores que tentaram silenciá-lo. O Judeu Eterno, 1940. Se Casablanca mostrou resistência com estilo, O Judeu Eterno foi exatamente o oposto, propaganda crua utilizada como arma pelo regime nazista. Dirigido sob o Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels, este documentário de 1940 pintou estereótipos grotescos e foi projetado para desumanizar. Foi exibido na Alemanha e nos territórios ocupados como uma ferramenta para justificar a perseguição. Na época, era de visualização obrigatória para muitos. Após a guerra, as forças aliadas proibiram-no completamente. Por quê? Porque não era apenas ofensivo, era tóxico por design. As autoridades temiam que, se exibido sem contexto, ainda pudesse espalhar as mesmas mensagens venenosas que carregava em 1940. Durante décadas, o filme foi trancado, restrito a arquivos, e só exibido para estudiosos ou sob um enquadramento educacional rigoroso. Ao contrário dos filmes de Hollywood, censurados por serem muito honestos, este foi suprimido por ser perigoso na direção oposta. E aqui está a reviravolta. Ele sobrevive. Hoje, O Judeu Eterno ainda está disponível, embora apenas em ambientes controlados, como um documento histórico de até onde a propaganda pode chegar. Você não o encontrará nas plataformas de streaming convencionais, mas ele existe em arquivos de filmes, documentários e lançamentos educacionais que explicam seu legado sombrio. Assistir a isso hoje não é sobre entretenimento, é sobre entender como o cinema foi usado como arma. É assustador ver como um filme bem elaborado poderia moldar populações inteiras para o ódio. A proibição não o apagou, mas garantiu que este filme vivesse na infâmia, não na glória. O Testamento do Dr. Mabuse, 1933. Poucos filmes previram a ascensão da ditadura de forma tão assustadora quanto O Testamento do Dr. Mabuse, de Fritz Lang. Lançado em 1933, no mesmo ano em que Hitler se tornou chanceler, conta a história de um gênio do crime que continua a orquestrar crimes mesmo após ser internado em um asilo. Sua mensagem? Um plano para o caos, intimidação e controle, assustadoramente semelhante aos métodos dos próprios nazistas. O regime não perdeu tempo. Joseph Goebbels baniu pessoalmente o filme, declarando-o uma ameaça à ordem pública. Lang, mais tarde, lembrou-se de Goebbels, dizendo-lhe que o filme parecia um ataque direto ao movimento nazista. Quer Lang tenha pretendido ou não, o sapato serviu perfeitamente. Durante anos, o filme foi suprimido, sobrevivendo apenas em mercados estrangeiros. Mas sua reputação cresceu. Após a guerra, críticos reavaliaram-no como uma das maiores obras de Lang, uma profecia arrepiante do terror autoritário disfarçada de thriller policial. Assistindo hoje, os paralelos são impossíveis de ignorar. A ideia de uma voz sem rosto espalhando medo e controle por trás de portas fechadas parece perturbadoramente moderna. O fato de ter sido banido prova o quanto Lang era realmente perspicaz. Os censores sabiam exatamente o que estavam vendo, um espelho refletindo seus próprios métodos. É por isso que o testamento do Dr. Mabuse ainda impacta tanto. Mostra que a tirania não começa com tanques, começa com sussurros, medo e a manipulação da verdade. Mädchen in Uniform, 1931. Imagine um filme tão ousado para a sua época que foi encerrado por vários regimes. Mädchen in Uniform, dirigido por Leontine Sagan, contou a história de uma garota em um rigoroso internato alemão que desenvolve um apego emocional à sua professora. Lançado em 1931, estava décadas à frente de seu tempo ao abordar temas de autoridade, repressão e afeição proibida. Mas a Alemanha nazista não aceitou isso. Em 1933, o filme foi totalmente banido, com censores condenando-o como decadente e imoral. Mas, sejamos honestos, a verdadeira razão pela qual foi silenciado é porque desafiava estruturas sociais rígidas e ousava mostrar vulnerabilidade em uma cultura militarista. Era anti-autoritário de uma maneira silenciosa e íntima, e isso foi suficiente para torná-lo perigoso. Após a guerra,
Guerra, Machine, em uniforme, ressurgiu e foi celebrado como um dos primeiros filmes feministas. Hoje, críticos o aclamam como inovador, não apenas por sua coragem, mas também por sua arte, os tons suaves, a atmosfera assombrosa, a coragem de mostrar ternura em uma época em que a propaganda exigia dureza. Tudo isso ainda ressoa. Quando você assiste agora, não vê apenas um drama de internato. Você vê um filme que cutucou o autoritarismo e pagou o preço. O que antes aterrorizava ditadores agora é exibido em retrospectivas e festivais, reivindicando seu lugar de direito na história do cinema. Êxtase, 1933. Antes de Hedy Lamarr se tornar uma lenda de Hollywood, ela estrelou em Êxtase. Um filme que abalou a Europa no início da década de 1930. Na superfície, era um drama simples sobre uma jovem presa em um casamento infeliz que busca liberdade. Mas sua apresentação ousada de intimidade e emoção crua o tornou um alvo para a censura. Os nazistas rapidamente o proibiram, citando indecência, mas a verdade era mais profunda. A própria Lamarr era de ascendência judaica, e sua fama crescente já era uma ameaça à narrativa de pureza racial do regime. Seu filme de estreia foi simplesmente demais para eles tolerarem. O que é fascinante é como Êxtase passou de escândalo a uma história de sobrevivência. Após a proibição, circulou clandestinamente, sendo sussurrado como um filme proibido. Lamarr fugiu da Áustria, reinventou-se em Hollywood e tornou-se não apenas uma estrela, mas também uma inventora, que copatenteou uma tecnologia que abriu caminho para o Wi-Fi. Assistindo o Êxtase agora, você vê tanto a beleza do cinema europeu inicial, quanto a razão pela qual foi suprimido. Não era apenas sobre amor, era sobre liberdade. E liberdade, como a história mostra, sempre foi perigosa para regimes que prosperavam no controle. Hoje, está amplamente disponível em versões restauradas, prova viva de que o que antes era proibido pode se tornar icônico. Confissões de um espião nazista, 1939. Este fez história como o primeiro filme abertamente antinazista de Hollywood. Confissões de um espião nazista, lançado em 1939, foi a Warner Brothers lançando o desafio. Estrelado por Edward G. Robinson, o filme contava a história de uma rede de espionagem nazista descoberta nos Estados Unidos. Foi audacioso, ousado e apontou diretamente para a crescente influência de Hitler no exterior. Previsivelmente, a Alemanha o baniu instantaneamente, e não apenas a Alemanha. Várias nações europeias pressionaram os cinemas a não exibi-lo, alegando que provocaria tensões diplomáticas. Mas não se engane, o verdadeiro medo era que o público percebesse o quanto a propaganda nazista estava se espalhando. Nos Estados Unidos, o filme também causou um alvoroço. Os isolacionistas odiaram, acusando Hollywood de tentar arrastar os Estados Unidos para a guerra. Alguns cinemas se recusaram a exibi-lo, mas o público que o assistiu encontrou um thriller que estava surpreendentemente à frente de seu tempo. Retratava os nazistas não como inimigos distantes, mas como infiltradores já atuando dentro das comunidades. Olhando para trás, Confissões de um espião nazista parece profético. Ousou soar o alarme quando a maior parte do mundo ainda queria desviar o olhar. O fato de ter sido banido diz tudo sobre o quão ameaçadora a verdade pode ser. Hoje é uma peça tanto da história do cinema quanto da história política, disponível para qualquer um curioso sobre a primeira vez que Hollywood reagiu. Casablanca, 1942. É quase impensável, mas Casablanca, o clássico definitivo do romance em tempos de guerra, já foi considerado polêmico para certos públicos. Enquanto se tornou um sucesso nos Estados Unidos, outras nações não foram tão receptivas. A Irlanda inicialmente o baniu, citando sensibilidades políticas. Mais tarde, na Alemanha Ocidental pós-guerra, o filme foi fortemente censurado também, suavizando o sentimento anti-alemão. Por que o medo? Porque Casablanca não era apenas uma história de amor, era um chamado para resistir à tirania. Rick, interpretado por Humphrey Bogart, dividido entre o amor pessoal e uma causa maior, incorporava as escolhas morais enfrentadas por todo o mundo. Para governos tentando manter as populações dóceis, essa mensagem era perigosa. Apesar das proibições e edições, o filme não pôde ser contido. Seus diálogos, "Here's looking at you kid", "We'll always have Paris" e, claro, "Play it Sam", transcenderam fronteiras. O que os censores cortaram, o público lembrou. Hoje, Casablanca é universa
inversamente aclamado como um dos maiores filmes já feitos. Assistir na sua forma completa e sem cortes faz você apreciar não apenas sua arte, mas também a resistência que ele carregava. O que antes abalava os sensores, agora inspira gerações, provando que, às vezes, as histórias mais perigosas são também as mais eternas. Nós, os Vivos, 1942. Aqui está um filme tão controverso que foi enterrado por décadas. Nós, os Vivos, feito na Itália fascista durante a Segunda Guerra Mundial, foi adaptado do romance de Ayn Rand sobre a vida sob a opressão soviética. Na superfície, parecia propaganda anticomunista, algo que os censores de Mussolini poderiam apoiar. Mas aqui está a reviravolta. O público imediatamente viu isso como uma crítica velada ao próprio fascismo. O governo entrou em pânico. Em poucas semanas, o filme foi retirado dos cinemas e proibido completamente. Sua mensagem, de que sistemas opressivos esmagam a individualidade e a liberdade, era muito próxima da realidade na Itália de Mussolini. O filme essencialmente zombava do próprio regime que o havia aprovado. Durante anos, We the Living foi considerado perdido até que cópias ressurgiram, e o filme foi restaurado na década de 1980. Assistir a ele agora é surreal. Você vê atores entregando falas claramente direcionadas a uma ditadura, enquanto o público em 1942 interpretou como uma crítica à outra. Esse duplo sentido tornou-o perigoso demais para existir. Hoje é uma relíquia fascinante, não apenas do cinema da Segunda Guerra Mundial, mas de como a arte pode passar pelos censores apenas para ser encerrada quando seu verdadeiro significado se torna claro. Disponível em DVD e streaming, We the Living é prova viva de que, mesmo nos tempos mais sombrios, cineastas encontraram maneiras de contar a verdade, até que a verdade os levou a serem banidos. Chet Nix, The Fighting Guerrillas, 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hollywood às vezes glorificava os combatentes da resistência sem perceber o quão complicada era realmente a sua política. Chet Nix, The Fighting Guerrillas é um exemplo perfeito. Lançado em 1943, retratou o comandante iugoslavo Draža Mihailović e seu exército guerrilheiro como heróis corajosos lutando contra os ocupantes nazistas. Na época, foi um grito de guerra, um dos poucos filmes americanos a destacar os Balcãs, mas a história teve uma reviravolta cruel. Após a guerra, Mihailović foi acusado de colaborar com as forças do Eixo e foi executado por um tribunal iugoslavo. De repente, aquela representação heróica parecia embaraçosa, até perigosa. O filme foi rapidamente retirado de circulação nos Estados Unidos e basicamente desapareceu por décadas. A proibição não era apenas para evitar constrangimentos políticos. Era sobre reescrever a narrativa. Ninguém queria admitir que a propaganda de guerra havia transformado uma figura controversa em um símbolo de resistência. Na década de 1960, o filme reapareceu na televisão noturna, muitas vezes com pouco contexto. Hoje, você pode encontrá-lo, mas seu legado continua complicado. Assistir Chet Nix agora é como abrir uma cápsula do tempo. Você vê a urgência do cinema de guerra, mas também vê como rapidamente heróis podem se tornar vilões quando a poeira assenta. A proibição não o apagou, apenas o tornou um lembrete de quão confusa a verdade pode ser em histórias de guerra. Jude Seuss, 1940. Poucos filmes são tão infames quanto Jude Seuss. Dirigido sob o Ministério de Propaganda de Joseph Goebbels, foi uma produção nazista projetada para espalhar ódio. Durante anos, foi exibido por toda a Europa ocupada, reforçando estereótipos perigosos. Mas, uma vez que a guerra terminou, as forças aliadas sabiam exatamente o que fazer com ele, proibi-lo completamente. Ao contrário da maioria dos filmes desta lista, Jude Seuss não foi proibido por ser honesto demais. Foi proibido por ser tóxico. A Alemanha do pós-guerra proibiu exibições, exceto para fins educacionais, exigindo um enquadramento contextual rigoroso sempre que fosse exibido. Em outras palavras, você não poderia simplesmente encontrar este filme no cinema local. Tinha que vir com um aviso. Por que incluí-lo aqui? Porque faz parte da história da censura cinematográfica da Segunda Guerra Mundial. E hoje, embora ainda altamente restrito, está disponível para estudiosos, historiadores e qualquer pessoa que queira enfrentar a propaganda de frente. Assistir a isso não é sobre entretenimento, é sobre entender como o cinema foi usado como arma.
A proibição não apagou Jude Sus, mas nos forçou a lidar com o lado sombrio do cinema. Assistir a ele agora é arrepiante, não por causa da própria filmagem em si, mas por causa do lembrete de como a arte pode ser distorcida para servir ao ódio. É um filme que sobreviveu, mas apenas acorrentado, o que pode ser o melhor desfecho para uma criação tão perigosa. Let There Be Light, 1946. Aqui está um filme que o governo dos Estados Unidos não queria que você visse. O documentário de John Huston, Let There Be Light, era sobre soldados americanos retornando da guerra com o que agora reconhecemos como TEPT. Mostrava-os lutando, desmoronando, passando por tratamento e lentamente reconstruindo suas vidas. Era cru, era humano e era revolucionário, mas os oficiais militares odiaram. Em 1946, o exército dos Estados Unidos freou bruscamente, trancando o filme por décadas. Por quê? Porque achavam que iria desmoralizar o público, manchar a imagem dos veteranos que retornavam e lançar dúvidas sobre a força militar. O próprio Huston ficou furioso, dizendo mais tarde que o governo tinha medo de mostrar a verdade sobre o que a guerra realmente faz aos homens. Durante anos, apenas cópias piratas circularam. Então, na década de 1980, foi finalmente lançado ao público na íntegra. Assistir a isso hoje é revelador. Os soldados são reais, sua dor é real e sua resiliência é impressionante. Não é fantasia de Hollywood, é a verdade documental que os censores acharam que você não poderia suportar. A proibição só o tornou mais poderoso. Agora, em domínio público, Let There Be Light está livremente disponível. Um lembrete assombroso de que as verdadeiras baixas da guerra não terminam quando a luta para. Saló, ou Os 120 Dias de Sodoma, 1975. Este é controverso em todos os sentidos. Embora lançado muito depois da Segunda Guerra Mundial, Saló de Pier Paolo Pasolini é ambientado na Itália controlada pelo fascismo durante os dias finais da guerra. O filme é uma alegoria implacável de corrupção, poder e crueldade, usando imagens chocantes para condenar regimes autoritários. Desde o momento em que estreou, foi banido em vários países: Itália, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e mais. As autoridades chamaram-no de obsceno, indecente, impossível de assistir, mas, por trás da indignação, sua mensagem central era cristalina. O fascismo desumaniza. Ele tira a dignidade das pessoas, transformando-as em peões dos poderosos. Por décadas, o filme viveu na infâmia, sussurrado como sendo extremo demais para ser visto. No entanto, com o tempo, críticos e estudiosos o defenderam como uma declaração política vital, embora brutal. Na década de 1990, começou a reaparecer em exibições de cinema de arte e, eventualmente, em DVD. Assistir Saló hoje não é para os fracos de coração, mas sua existência nos lembra até onde os cineastas estavam dispostos a ir para expor os horrores da ideologia fascista. As proibições não conseguiram matá-lo. Eles apenas garantiram que se tornasse uma lenda. O Grande Ditador, 1940. Vamos terminar com um filme que foi tanto proibido quanto amado. O Grande Ditador de Charlie Chaplin foi seu primeiro filme totalmente falado, uma sátira ousada que zombava diretamente de Adolf Hitler em uma época em que muitos países ainda esperavam apaziguá-lo. Lançado em 1940, contava a história de um barbeiro judeu confundido com um ditador que se parecia suspeitosamente com o verdadeiro Führer. Os nazistas imediatamente o baniram, rotulando Chaplin como uma ferramenta da propaganda judaica. A Itália fascista também o manteve fora dos cinemas, temendo que irritasse seus aliados alemães. Mesmo nos Estados Unidos, algumas vozes criticaram Chaplin por ser muito político, muito direto. Mas o público adorou. O discurso de encerramento de Chaplin sobre liberdade, humanidade e esperança continua sendo um dos momentos mais poderosos da história do cinema. Durante anos, as proibições o mantiveram longe de milhões, mas após a guerra, ele se tornou uma lenda, consolidando Chaplin não apenas como um comediante, mas como um artista político destemido. Hoje, você pode assistir O Grande Ditador quase em qualquer lugar, desde plataformas de streaming até Blu-rays restaurados. A ironia? Os regimes que o silenciaram se foram, enquanto a paródia de Chaplin sobre eles ainda faz as pessoas rirem, chorarem e pensarem. Prova de que, às vezes, a comédia é a arma mais afiada de todas. Então, aí está.
15 filmes da Segunda Guerra Mundial que antes aterrorizavam os censores, mas agora pertencem a todos. Alguns foram banidos por sua honestidade, outros por propaganda, e alguns por estarem muito à frente de seu tempo. Mas o fato de terem sobrevivido prova uma coisa: você não pode silenciar o cine. Cinema para sempre. Qual desses você assistiria primeiro? Deixe sua escolha nos comentários. Inscreva-se para mais histórias de filmes não contadas. E lembre-se, às vezes, os filmes mais perigosos são os que mais precisamos.